atividade especial no espaço do Minkowski. Na aula passada, como um espaço, vamos dizer assim, toy space, né? A gente introduziu, só para aprender a ganhar uma certa desenvoltura, nós introduzimos o espaço de Minkowski como uma dimensão temporal e uma dimensão espacial. Então, nesse espaço, nós tínhamos pensado em colocar juntamente com a coordenada espacial x, coordenada temporal multiplicada pelo tempo. Nesse espaço aqui, nós vimos o que eram as rotações, então estudamos as rotações, vimos que essas rotações tinham nesse espaço aqui, para discutir a propagação da luz, quer dizer, o padrão de física que nós introduzimos aqui, e essa física incônima métrica, né, foi a propagação dos raios da radiação eletromagnética, a propagação da luz. Então, essa métrica aqui induz, né, um conceito de elemento de linha varrido por um objeto que se move com uma certa velocidade, como sendo esse objeto de linha, esse elemento de linha. Então, esse sinal relativo menos é que deu origem a essa métrica. Na verdade, nós podíamos escrever esse PS2 como se fosse CDT dx, essa métrica 1, 0, 0, menos 1, CDT dx. Então, nós introduzimos essa métrica e, a partir dessa métrica aqui, a gente definia o produto escalar e via o que era, então, a estrutura de cone de luz do espaço-tempo. Vetores que se propagassem, objetos que se propagam com a velocidade da luz, com velocidade menor do que a velocidade da luz no interior do cone de luz, e com velocidade maior do que a velocidade da luz fora do cone de luz. Em seguida, nós vimos que em todo espaço onde existe uma métrica não trivial, a gente pode multiplicar vetores, a métrica por vetores, e obter uma nova categoria de vetores, onde esses vetores aqui têm um padrão de rotação que é ligado ao desse, mas são vetores independentes. Então, nós vimos que nesse espaço aqui, para preservar a noção de produto escalar, né, a partir dessa métrica, nesse espaço aqui, com essa métrica, nós introduzimos esse produto escalar aqui, imaginando que eu estou colocando os vetores em forma de vetor coluna. Então, isso aqui seria o vetor, a primeira componente do vetor, a componente temporal. Isso aqui não tem nada a ver com tempo, não, é transposto, tá? A gente entra para produzir essa notação. E aí, a questão das rotações desse espaço que preserva o produto escalar, então, quando a gente faz produto escalar dos vetores transformados, e impõe que esse produto escalar seja invariante, então nós tínhamos obtido essa condição aqui. A matriz R que faz a rotação nesse espaço agora é uma matriz que deixa essa métrica invariante e essa matriz um determinante único. Com isso aqui, nós obtivemos uma estrutura bem clara do que era a matriz R. Nós obtivemos que essa matriz R, no caso geral, ela vai ter essa forma aqui. Oceano hiperbólico, com certo θ, seno hiperbólico de θ, seno hiperbólico de θ, oceano hiperbólico de θ. Essa aqui, essa matriz, aquelas características, é o que nós chamamos de matriz pertencente ao grupo pseudo-ortogonal SO11. É o grupo de matrizes pseudo-ortogonais. Pseudo-ortogonais significa que essa relação aqui é satisfeita. E determinante 1, matrizes especiais. Esse 1 se refere a que eu estou fazendo rotações no espaço numa dimensão temporal e uma dimensão espacial distinguidas por essa métrica aqui, por esse sinal relativo. Aqui não é mais como se fosse um espaço euclidiano, mas é que caracteriza a natureza hiperbólica do espaço. Então, essa era o resultado da aula passada. E aí nós vimos que podíamos, através de uma identificação, ver que essas transformações, na verdade, elas incorporam as transformações que fazem a descrição da translação relativa entre dois observadores. Essa transformação aqui, a gente acabou vendo que a gente podia
chegar a essa expressão aqui, C, telinha, ficar com gama aqui, CT, menos CX, e x', gama, x, menos C. Então, nós fizemos uma identificação, falamos que a gente faz essa transformação e a gente então vai adotar aqui esse parâmetro θ, né? É um arco cuja tangente hiperbólica é menos d sobre c. E a aula passada que as transformações, na verdade, escrevem isso. E aí, no limite em que v é muito menor que c, isso aqui reproduz as transformações de Galileu. Então, a gente viu que, na verdade, uma rotação do espaço de Minkowski significa, na verdade, uma translação. Na verdade, a transformação que está em jogo aqui é como se eu tivesse, né, um observador, quer dizer, eu tenho uma linha reta, meu espaço é isso aqui, e eu tenho, a origem está aqui, eu tenho um observador se movendo para a direita com velocidade v, e esse observador monta o eixo dele, né? Monta e tem uma coordenada x', e ele está se movendo com velocidade v, para a direita. Então, esse observador está se movendo assim, com velocidade relativa a esse. Então, essas transformações aqui estão me dizendo, se eu tiver um ponto do espaço-tempo, as coordenadas x e t vistas por esse cara, e as coordenadas x' e t' vistas por esse observador que está se movendo, elas são relacionadas desse modo. E é isso que nós chamamos de transformação de Lorentz, né? E aí, as transformações de Lorentz são, na verdade, as transformações do grupo SO. Então, esse foi o resumo da aula passada, como a gente vê transformações de coordenadas no espaço de Minkowski. Rotações, na verdade, não são rotações, são pseudo-rotações, porque essas funções aqui não são funções periódicas, na verdade, elas não descrevem verdadeiramente ângulos, né? Tinha falado para vocês na aula passada que quando a gente calcula o cosseno de um ângulo que é puramente imaginário, na verdade, isso aqui é o cosseno hiperbólico. O cosseno hiperbólico, ele faz o papel do cosseno de um arco puramente imaginário. Ele estende a noção de funções trigonométricas não só para ângulos reais, mas para ângulos complexos ou puramente imaginários também. E a relação é essa aqui. Então, na verdade, essas transformações são como se fossem ângulos, rotações de um ângulo imaginário nesse espaço de Minkowski, que é um espaço abstrato, mas que ele descreve a situação, as relações, né, entre observadores que estão se deslocando com velocidades relativas que já começam a ser muito altas, né? A pergunta é, o quanto o sistema é relativístico? Onde é que eu uso as transformações de Galileu? E a partir de onde eu começo a usar as transformações de Lorentz? A partir de que momento a natureza ela faz essa transição entre o mundo clássico newtoniano, galileano e o mundo relativista? Você pode pensar o seguinte, tipicamente, um elétron, o átomo de hidrogênio, mais ou menos aquele modelo grosso, né, um modelo aproximado de Bohr, do átomo de hidrogênio, próton, que é o núcleo do átomo de hidrogênio, e um elétron se movendo, né, numa órbita fechada, aproximadamente circular em torno do átomo. No átomo de hidrogênio, a velocidade típica, os elétrons atômicos em geral, os elétrons dos orbitais atômicos, né, que constituem os elementos químicos, eles se movem com velocidade v sobre c, ou velocidade v, são na faixa da velocidade da luz dividido por 140, nessa faixa, nessa ordem, c sobre 140, c sobre praticamente 10 a 12. Então, não chega, se a gente sabe que isso aqui é 300 mil quilômetros por segundo, né? A gente vai estar dividindo na faixa de, sei lá, de 200 quilômetros por segundo, né?
isso aqui, né? Então, 2.000 km por segundo, ou seja, mais ou menos esse nível de velocidade. Quer dizer, isso aqui já é um número que já não é tão relativístico. Tanto é verdade que quando a gente estuda os orbitais atômicos, a gente estuda a física atômica, a gente trabalha com a mecânica quântica não relativística, mecânica quântica que não incorpora ainda os princípios da relatividade. E aí os efeitos relativísticos são contabilizados à parte, como pequenas correções. Então a gente pode imaginar que uma partícula que esteja se movendo com uma velocidade c sobre 150, c sobre 100, ainda é fracamente relativística. Mas quando as partículas já fazem uma transição de uma velocidade que fica na faixa de c, um décimo da velocidade da luz, por exemplo, aí a gente já pode começar a pensar que esses objetos são relativos, tipo 0,1c, a gente já é melhor já jogar para essa descrição, a descrição relativista e não a descrição clássica. Nos aceleradores, por exemplo, de partículas, né, sobretudo agora nessa versão mais atual, que é o LHC, no LHC as experiências que são feitas para reproduzir condições muito próximas do Big Bang são acelerar prótons, dois feixes de prótons, né? Próton daqui, próton dali, em sentidos opostos, com velocidade, não se chegou ainda a isso, mas a velocidade que vai se atingir é 0,99999. Velocidade da luz. Então, a velocidade muitíssimo próxima, né, da velocidade da luz, ou seja, tipo 99,9999991% da velocidade da luz. São 8 noves e o 1 deve estar na nona casa decimal. 8, o 1 está na nona casa decimal. C. Então, a diferença entre essa velocidade e a velocidade da luz, só diminuir 1 menos isso, né? C menos isso, vai estar na faixa de um 9zinho na nona casa decimal. Está na faixa de 9 vezes 10 a menos 9C. Ou seja, 9 bilionésimos de C. Né? Levando em conta que a velocidade da luz é 3 vezes 10 a 5 quilômetros por segundo, colocando em quilômetros por segundo, né? Isso aqui vai dar um 27 vezes 10 a menos pouco. A diferença, 10 a menos 4, 27 vezes 10 a menos 4 quilômetros por segundo. Né? Então vamos pensar aqui, vamos passar isso aí, quilômetros, vamos passar isso aqui para hora, né? Quilômetros por hora é só multiplicar por 3.600. Então fica 10 a menos 3, 10 a menos 4, 10 a menos 1, 27 vezes 3, é uma faixa de 81, aproximadamente 8, né? 10 a menos 1 quilômetros por hora, né? Está com certinho nessa faixa, quilômetros por segundo, a 6 quilômetros por hora. Então, isso aqui está, né? Quilômetros por 3.600, está certo, 10 a menos 4, e coloquei 10 a menos 9, vezes 10 a 5, está legal. Então, a diferença entre esse elemento e a velocidade da luz é uma velocidade muito baixa, né? A faixa de 1 quilômetro por hora. Então, esses elétrons são altamente relativistas. Esses prótons, desculpa, são altamente relativistas. Então, isso aqui já é um problema, claro, em que não pode prescindir da descrição relativista. Mas os elétrons atômicos, ainda, a gente pode dar para eles uma descrição que não é relativística e incorporar as correções relativistas. Mas esse mundo aqui, então, a gente está imaginando que a gente já está trabalhando com uma faixa de fenômenos que estão envolvendo velocidades próximas da velocidade da luz. Ou seja, nós já estamos pensando que V sobre C pode ser maior ou V sobre C tem que ser sempre menor que 1, a velocidade é sempre menor que a da luz, pode ser até próxima, menor ou da ordem da velocidade da luz, e maior ou da ordem já na faixa de 1 sobre 50. Então, quando a gente tiver objetos que já têm velocidade, que é 1,50 avos da velocidade da luz, a gente já pode começar a incorporar
a pensar em dar uma descrição relativista. Tá? Então a gente está imaginando já que a gente está nessa situação aí, fala. Essa forma aqui do Citribuíno, ela é uma fórmula única, ou por exemplo, eu sugiro que aquela que eu discussão sensorial. Ela é única na medida em que eu imponho essa invariância aqui. Se eu disser, é isso aqui, já vou responder o que você está falando, vou comentar. Inclusive, eu já deixava um exercício para vocês fazerem, né, em casa, que é, usando essas transformações aqui, vocês mostrariam que essa equação aqui, né, que é a equação de onda típica, né, uma onda que se propaga com a velocidade da luz, isso aqui está atuando numa função, uma onda, né? Então, isso aqui é uma equação de onda, isso aqui está descrevendo psi de px, né? Se ela satisfaz a essa equação aqui, nós sabemos claramente lá do estudo de ondas que uma função que é a solução dessa equação, ela pode propagar, isso pode sempre ser escrita desse modo. Ela vai ser a soma de uma função de x menos ct mais uma combinação linear dessas duas funções, x mais ct. Ou seja, é a soma de uma onda que se propaga para a direita e uma onda que se propaga para a esquerda. Então, isso aqui seria a solução geral dessa equação. Então, essa equação aqui, como eu coloquei para vocês na aula passada, se eu fizer essas transformações, escrever ddt em função de t'y e x'y e ddx em função de t'y e x'y, a gente vê que esse objeto aqui, ele é um invariante, ou seja, isso aqui fica igual a 1 sobre C2 D2 quadrado D2. Usando a regra da cadeia, né? Quer dizer, vou expressar quem é DDT. DDT é derivar em relação a t'y, derivar t'y em relação a t. Mais derivar em relação a x'y, derivar x'y em relação a t. Quem é DDX? DDX é derivar em relação a x'y, derivar em relação a t'y, derivar t'y em relação a x, mais derivar em relação a x'y, derivar x'y em relação a x. Essa é a cadeia, essas coordenadas. É só assim, né? O exercício seria imaginar DDT, DDT', DT, mais dx'y, dx'y dt. dx, dx, a diferença com as transformações de Galileu está aqui. Nas transformações de Galileu, o tempo não muda, t'y é igual a t. Então, esse pedaço aqui, t'y em relação a x é zero. Então, se eu fizer essas regras aqui, aplicar aqui, fica fácil. Dt'y, dt, derivada de t'y em relação a t é gama. A derivada de x'y em relação a t é menos gama v. Então, isso aqui vai ficar d dt'y menos gama v ddx'. E ddx, a derivada de t'y em relação a x, é menos v sobre C2. Certo? Só passar esse C, a gente pode desculpar de toda essa equação com C. Então, a derivada de t'y em relação a x é menos v sobre C2, e a derivada de x'y em relação a x é gama. E aí, claro, colocando isso aqui e isso aqui, a gente vê que vai dar exatamente isso aqui. A diferença com Galileu é justamente essa. Para as transformações de Galileu, né, a derivada de t'y em relação a t é 1. Então aqui dá 1 também. As transformações de Galileu diz, a gente faz transformação, um observador se move em relação ao outro, né, desse modo aqui. Essas são as transformações de Galileu, dois observadores em movimento relativo uniforme, né? Então, ddt, ddx' e dx'dt é menos v, gama vale 1, tá? Aí, a diferença está aqui. Ddx, né, para Galileu,
a derivada de T' em relação a x é zero. Então esse termo aqui não tem. E a derivada de x' em relação a x é 1. Então d dx é igual a d dx'. Então esse objeto aqui, se nós fizermos transformações de Galileu, se a gente relacionar T' e x' com T e x desse modo, isso aqui é diferente. Se a gente usar essas transformações. Então, a equação de onda, o operador de onda, né, aquilo que define a equação de onda para as ondas que se propagam com a velocidade da luz, essa combinação não é invariante se nós usarmos as leis da física galileana, da física newtoniana, as transformações entre observadores inerciais. Se eu usar isso aqui, essas regras aqui, né, lembrando então que a derivada de T' em relação a x é zero, a derivada de x' em relação a x é 1, então eu tenho que d dx é igual a d dx', tá aqui. E aqui eu tenho essa relação. Né? Daria isso aqui. Se eu substituo, então, essas duas relações aqui, dá diferente disso. Ao passo que, se eu usar as transformações de Lorentz, a equação que governa a propagação das ondas eletromagnéticas é invariante, sob as transformações de Lorentz. Então, o que o Dória está colocando, ele falou no início. A luz, né, a propagação da luz, ela é invariante para observadores que se movem ligados, quando a transformação relativa entre observadores são as transformações de Lorentz. Então, a equação de onda que governa a propagação das ondas eletromagnéticas, ela não é simétrica sobre transformações da mecânica clássica, sobre as transformações de Galileu entre observadores inerciais. Então, é preciso que a gente tenha essa relação aqui não trivial entre o tempo, né, e x, né, que é bastante importante, né, para que essa equação seja invariante. Então, o invariante que nós estamos colocando, na verdade, é isso aqui. Se eu pegar um vetor do espaço de Minkowski, então é isso aqui que nós estamos dizendo. Se a gente pegar, vamos dizer que isso aqui seja um vetor x do espaço de Minkowski, se eu pegar o produto escalar de x por x, que nós dizemos ser C2T2 menos x2, e eu fizer transformações de Lorentz, isso aqui é idêntico a C2T' ao quadrado menos x' ao quadrado. É só pegar esse cálculo aqui e substituir direto aqui. A gente pega C2T' ao quadrado menos x' ao quadrado, e substituir essas expressões, vai dar aquilo lá, desde, claro, a gente já tinha definido, desde que a gente usa essa relação. Gama, por definição para nós, é 1 sobre a raiz quadrada de 1 menos V2 sobre C2. Ou seja, essa combinação aqui, gama 2, que multiplica 1 menos V2 sobre C2, vai em 1. Então, se a gente substituir aquelas expressões aqui e usar esse dado aqui, a gente chega a essa invariância. Então, isso aqui é invariante no espaço de Minkowski quando eu faço transformações de Lorentz. Então, esse é o princípio de invariância que a gente criou. E aí, quem deixa isso aqui invariante é qualquer transformação desse tipo, que é uma matriz que pertence ao grupo SO1, que eu posso representar desse modo aqui. Isso aqui é uma coisa puramente matemática. A colagem com a física, a gente fez aqui, quando na aula passada a gente falou, tendo essas transformações, a gente falou, bom, já que θ é um parâmetro real, né, porque isso aqui são o domínio das funções hiperbólicas, é o domínio dos reais, né? Eu não tenho mais funções trigonométricas, onde esse θ vai ter uma interpretação de uma coordenada anular que vai de 0 a 2π. Quando eu pego o cosseno hiperbólico de θ, eu posso pegar qualquer número real. Quando eu pego o seno hiperbólico, também, qualquer número real. E a gente sabe, tinha mostrado na aula passada, lembrado a vocês que a tangente hiperbólica, ela tem módulo entre menor do que 1, ou seja, ela está sempre limitada entre menos 1. E aí a gente fez a seguinte associação. Se esse parâmetro θ for tal que a tangente hiperbólica dele vale menos d sobre c, onde d é sempre uma velocidade menor do que a da luz, ao substituir aquilo eu ganho essas transformações. E aí que foi que eu fiz a colagem com a física. Essa transformação matemática, com essa identificação, está me dando essas transformações. Qual é o significado físico dessas transformações?
é a transformação das coordenadas de um observador móvel em relação ao outro. A velocidade relativa é constante, v, ou seja, tem dois observadores inerciais, um em repouso no laboratório e um se deslocando com velocidade v. As coordenadas que o cara móvel mede são essas, e as coordenadas que o cara no laboratório atribui são essas. A relação é essa aqui, e aí a gente viu que no limite do que v é muito menor do que c, de tal maneira que v sobre c eu posso colocar em zero, v sobre c ao quadrado eu posso colocar em zero, se v sobre c ao quadrado tende a zero, gama tende a 1, consegui virar 1, v sobre c tende a zero, e aí eu ganho justamente as transformações da no limite quantitário. Isso aqui deve estar representando para nós as transformações coordenadas entre dois observadores, cuja velocidade relativa já não é tão pequena, é próxima da velocidade deles. E no limite assintótico, velocidade muito baixa, eu recupero as transformações da mecânica clássica. Então aí a gente vai. Então, esse grupo SO1, atuando com essas matrizes aqui, nesse espaço abstrato, estão me representando uma situação muito concreta, né? que é a situação de um sistema quantilístico. Então, esse foi o princípio de invariância que nós impusemos. A invariância da propagação das frentes de onda eletromagnética. Agora, é isso aqui, como vocês estão vendo, está me representando. Se eu estou num espaço unidimensional e estou na origem, eu emito um pulso eletromagnético para a direita ou para a esquerda, então x, esse pulso, no intervalo de tempo t, vai percorrer a distância x. Então, C2, T2 menos x2 igual a zero, representa a propagação de uma onda eletromagnética emitida a partir de um ponto com uma linha reta. E aí, se eu faço transformações de Lorentz, isso aqui fica invariante. C2 T' ao quadrado menos x' ao quadrado é sempre igual a C2 T2 menos x2. Se isso aqui é zero, isso aqui também é zero. Então, para qualquer observador em movimento relativo ao outro, ele vai ver a mesma frente de onda, quer dizer, a invariância da propagação das frentes de onda eletromagnética. Então, esse é o significado que está por trás das transformações de Lorentz. Tá? Agora, Lorentz... Você teve ali o pulso se propagando, né? Então, para um, para o outro. E teve a outra equação aqui, que também é uma invariante. Essa aqui dá uma onda. Isso aqui, a equação. Essa aqui dá o verbo da equação de onda, é isso. Intuitivamente, uma está ligada à outra ou é apenas uma coincidência? Não, não está ligada, uma coincidência não, não está ligada à outra. Isso aqui, na verdade, o que é isso aqui? Isso aqui é o mesmo produto escalar. Na verdade, se eu pegar a diferencial, isso aqui, é isso aqui. Quem me chama? Oi, querida.